Olá, povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar início ao nosso estudo, né? Procurando ter sempre entendimento da palavra de Deus, o que está na nossa Bíblia aqui, ó. Nós estamos no capítulo do livro do profeta Jeremias, não é mesmo? Então vamos continuar aqui. Eu vou ler o capítulo, depois que eu ler o capítulo eu vou dar a explicação que está na Bíblia e também falar alguma coisa. Mas eu gostaria que você novo que está chegando, não se esqueça de se inscrever. Você não paga nada por se inscrever no nosso canal, tá bom? Você se inscreve e aperta na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito. Você não paga nada por isso, tá bom? Depois você vai ver a mãozinha, dá um like nessa mãozinha, que é de grande importância esse like na mãozinha, para o canal ver que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui, tá bom? Para que ele possa transmitir também para outras pessoas, ele vai levando a palavra para outras pessoas. Precisamos sempre multiplicar, né? Levar a palavra para outros. Se eu sempre trago aqui uma palavra amiga, uma palavra, ou no início ou no final, eu sempre venho trazer para vocês aquilo que Deus bota no meu coração. Confesso para vocês que hoje, olha, totalmente desanimada. Mas estou pedindo a Deus, fiquei pedindo ao Senhor, Senhor, me dê forças, pois eu não posso deixar de fazer aquilo que o Senhor me pede, mas eu preciso de forças. Me encha do teu espírito e renove a minha alma, para que eu possa levar aquilo que o Senhor quer que eu leve para o povo, para as pessoas que estão aqui me acompanhando, homens e mulheres guerreiros, né? Que estão aqui sempre comigo em prol de conhecimento. Porque tudo que eu faço aqui, gente, não é porque eu quero me aparecer, nem nada não. É porque Deus me deu essa missão e eu tenho que cumprir aquilo que ele me pede. Eu não posso ser uma pessoa como ouvi aí, a gente viu na nossa Bíblia, como aquele povo rebelde lá de Judá, né? Que não queriam ouvir a palavra de Deus, se afastaram de Deus. Não, eu sou uma pessoa temente ao Senhor e eu gosto de obedecer. Sempre fui uma pessoa muito obediente aos meus pais físicos, na época que eles eram vivos, e obediente à palavra de Deus. Assim, eu tenho a minha fé, né? A gente tem que guardar a nossa fé, guardar o nosso coração, ter sempre cuidado com o nosso coração, porque o que sai da nossa boca é aquilo que está aqui no nosso coração. Às vezes nós esquecemos de trabalhar com a razão e aí o coração profere aquilo que está guardado aqui. E nós precisamos cuidar do nosso coração, colocar no nosso coração coisas boas, coisas que venham nos edificar, nos fazer crescer, nos fazer ser uma pessoa mais tranquila, né? Buscando sempre ser uma pessoa bem-aventurada, como diz a palavra do Senhor, né? Bem-aventurados são aqueles que buscam a palavra do Senhor. Bem-aventurado quer dizer, são pessoas alegres, felizes, que buscam estar sempre na presença do Pai. Não é todo dia que a gente está sorrindo, né? Não é todo dia que a gente está com um astral lá em cima. Mas nós devemos pedir ao Senhor para nos renovar. Senhor, renova o meu espírito para que eu possa dar continuidade ao meu dia, à minha noite, né? Os dias sequenciais que vêm na nossa vida, não é mesmo? Nós precisamos pedir a Ele força, porque Deus trabalha o tempo todo em prol da nossa felicidade. E para isso nós precisamos buscá-lo. Toda vez que nós buscamos ao Pai, nós encontramos paz, nós encontramos tranquilidade, nós encontramos harmonia, né? Porque Deus, Ele é harmonia, Ele é paz, Ele é equilíbrio, né? Ele é justo em tudo, Ele é justiça, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo de número 8 e de número 9, eu vou procurar ser bem sucinta, porque o capítulo de número 9 é bem grandinho, mas eu vou ler, devo saltear alguns versículos, mas você, por gentileza, leia por completo, tá? Leia por completo para você ter melhor entendimento. Tá bom? Até porque para você levar a palavra para alguém é bom que você saiba um pouquinho mais, não é mesmo? Vamos fazer isso juntos? Eu estou procurando ler.
Confesso para vocês que esses dias para mim tem sido um pouco atribulado, muitas coisas para me resolver, muitas coisas mesmo, mas eu tenho pedido a Deus para me dar sabedoria e me tirar tudo aquilo que vai me causar tribulação, tudo aquilo que vai me causar vergonha, que Deus afaste dos meus caminhos para que eu possa seguir em frente na presença dele, porque só ele vai me dar sabedoria, entendimento, e só ele que pode me fazer ver a vida de outra maneira, você entende? Nós precisamos ver a vida de um modo mais brilhante, vamos supor assim, é mesmo? De um modo mais brilhante, possuindo sempre o bom perfume do nosso Senhor, tá bom? Eu vou ler então, deixa eu ler, senão eu fico falando, e aí o tempo passa. O tempo é curto aqui, muitas das vezes o tempo passa aqui e aí eu nem termino de falar o que eu teria que falar. Inclusive, eu até teria que falar, né, sobre o finalzinho, né, do capítulo do capítulo de número 7, não foi mesmo? De número 7. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui, deixa eu olhar aqui no caderno do qual eu escrevo, eu faço o esboço daquilo que eu leio, né? Até para poder eu entender melhor, né? Eu lembro que eu não cheguei a falar tudo do capítulo 7, não foi? Eu não cheguei a falar tudo do capítulo 7. Para isso eu teria que voltar lá no capítulo 7. No capítulo 7, para poder relatar para vocês, não é mesmo? Eu estou tentando achar aqui. Eu lembro que eu escrevi sim alguma coisa, mas como tudo é tão assim, né? Nós temos as coisas assim tão... minha vida é corrida, gente, não parece não, mas eu tenho uma vida bem corrida, cheia de coisas por resolver. Mas não tem problema não. Eu creio que foi sobre que eu estava falando sobre o que seria o capítulo 7. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui aonde que eu parei. É rapidinho, gente. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu cheguei a falar sobre as pessoas, para como que as pessoas poderiam estar bem, não é? Ou não? Bom, se eu não falei, eu vou falar aqui rapidinho. Aqui diz que o Todo-Poderoso, ele não abençoa pessoas que se mantêm surdas à sua voz. Você entende? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos nos manter surdos à voz de Deus, né? Ou pessoas que... Deus, ele seleciona as pessoas que escutam a voz dele, aqueles que obedecem à sua voz. Você entende? Eu acho que era esse finalzinho, assim, alguma coisa em relação a isso que eu queria falar. Da obediência, né? Que eu já cheguei até falando sobre isso aqui, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito obediente aos meus pais. Os pais físicos, antes dos meus pais falecerem. Que hoje eu não tenho mais meus pais, mas eu tenho o maior pai de todos, né? O maior pai de todo o universo, né? Que eu quero dizer, que é o nosso Deus, tá bom? Eu vou ler então o capítulo de número 8. Vamos lá dar continuidade aqui, para não se tornar muito longo. E diz assim no versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos que habitam, dos habitantes de Jerusalém. E expô-los ao sol e à lua, e a todo exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinha servido, e após quem tinha ido, e a quem tinha buscado, e
diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Ah, tá, lembrei-me agora. Então, ontem eu falei do capítulo 7 e 8. Nós falamos sobre a desolação, né, lá de Judá, onde Deus acabou com a cidade. Todo aquele povo virou esterco para todo o povo, né? Virou esterco para os animais. E eu disse que entraria hoje com o capítulo de número 9 e número 10. Botei para funcionar os meus neurônios, tá vendo? É isso que nós devemos fazer, colocar para funcionar os neurônios, fazer a mente trabalhar. Nós não podemos deixar a nossa mente parada ou estacionada em coisas que já foram feitas, tá? Ou coisas que a gente já sabe que já está nos nossos neurônios. Nós temos que dar prosseguimento, você entende? Temos que trabalhar a nossa mente. Então vamos lá para o capítulo de número 9, que o número 7 e 8 eu já li ontem, e eu vou ler do número 9 e 10 e vou falar a explicação. Hoje não tem esboço sobre esses capítulos, mas vamos em frente porque Deus é tremendo na nossa vida. Ele faz tudo perfeito, porque Ele quer ver até onde nós vamos e o que nós estamos realmente aprendendo, tá certo? Então diz assim, ó. Oh, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse no deserto essa estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Isso eu li isso ontem também, um pedacinho, não foi mesmo? E aí diz também assim: encurvam a língua como se fossem o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam da malícia em malícia, e a mim não se conhece, diz o Senhor. Então isso aqui era o Senhor conversando com Jeremias. Eu já falei realmente sobre isso um pedaço ontem. E aí vamos lá no versículo de número 7 do capítulo 9. Você está atento aí? Segue comigo. Capítulo 9 do versículo 7 do livro do profeta Jeremias. Me acompanhem, por favor. Desculpa aqui a minha tosse. Vamos lá, diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu hoje fundirei e hoje provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera e a língua deles fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhes ciladas. Olha só o que Deus me fez falar. Eu já vim falando sobre o coração, né? Aquilo que a gente tá no nosso coração é o que a gente profere. E olha o que diz aqui, ó, no versículo 8. Preste atenção, ó. Uma flecha mortífera é a língua deles. Presta atenção. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhes ciladas. Olha só, a gente bota para fora aquilo que está aqui no coração. Eu vim explicando isso, não é mesmo? Deus sabe todas as coisas. Olha o que Ele me fez falar e aonde Ele me fez chegar aqui no versículo 8. E aí diz assim, ó: porventura, por estas coisas, não os castigaria? Diz o Senhor. Eu não se vingaria a minha alma da nação tal como está? Isso aqui é Deus falando. Por que eu não vou disciplinar o meu povo se eles estão fazendo as coisas erradas? Se eles estão até proferindo coisas erradas? Coisas que estão saindo do coração malicioso. Você entende? Isso aqui é Ele conversando. E aí diz assim, ó: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas.
nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. Então, o que aconteceu naquela época? Exatamente o que está escrito aqui. As aves, os animais, todos andaram vagueando e muitos fugiram. E ele diz assim: e farei de Jerusalém montões de pedras, murada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitação. Isso nós já lemos lá atrás, no capítulo de número 7, que Deus realmente destruiu tudo, né? Destruiu lá Judá. Judá ficou desolada, não havia nada, somente os animais que voavam e os que andavam na terra, que ficaram a comer os estercos daquele povo que ali habitava, né? Que morreram, né? E também os principais que foram muito assim expostos, né? Foram os dos profetas, os dos pastores, dos sacerdotes, né? Da época, foram expostos porque eles faziam, eles eram corruptos, né? E eles pregavam de forma que deixava o coração das pessoas não fervoroso por Deus, mas deixava de um modo diferente. Você entende? Eles pregavam falsidade, né? Eles pregavam falsidade para aquele povo. Então, eu explico melhor para vocês. Prestem mais atenção aqui. E aí no versículo 3 diz assim: e disse o Senhor, por que deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz? Então, Deus conversando com Jeremias, falando, o povo deixou de fazer aquilo que eu falava, a minha lei, a lei do que é certo, né? Porque eu sou justo. E o povo deixou de ouvir a minha voz e andaram conforme a vontade deles mesmos, né? Conforme faziam as coisas de acordo com a força do braço deles, ou daquilo que vinha de qualquer jeito na mente deles, eles faziam. Então Deus disse que ele precisaria fazer a justiça, né? Por isso que ele fez aquela desolação toda lá em Judá. E aí diz assim: antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após o Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Isso aqui eu já falei ontem também. Eu lembro que eu falei sobre essa parte, sim. Quando fala que sobre o propósito do coração, né? Eu venho repetindo hoje aqui, por algum motivo Deus me fez voltar nessa mesma coisa. Qual seria o motivo? Deve ter muitas pessoas aí com os corações enganosos, ouvindo coisas que não deveriam acabando, porque as pessoas que ouvem coisas que não devem ouvir, elas acabam praticando, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, os profetas daquela época, eles ensinavam coisas que não eram corretas, mas ensinavam com falsidade. Passavam as coisas, mas com falsidade. Não eram, eles eram corruptos e enganosos, você entende? Vamos ver aqui no capítulo de número 10, que fala sobre os ídolos do Senhor. E aí diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendas o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos não são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados.
porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artífice e das mãos do fundador. Fazem suas roupas de azul e púrpura. Obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu o céu. Veja o que Jeremias está falando. Vocês estão prestando atenção? Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Vamos pular para o versículo de número 17, que diz: ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, e eu havia dito: certamente isto é enfermidade, que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Olha a conversa. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó. E devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Então, olha o que você pode entender aqui. Deus, ele causou, então, desolação sobre todo aquele lugar, né? Sobre todo o povo lá de Judá. Ele acabou com tudo, porque havia muita muita apostasia no meio daquele povo. Ninguém queria ouvir a palavra de Deus. E aí, cá no capítulo 10, já vem falando sobre os ídolos, né? Vem falando sobre os ídolos. Então, as pessoas precisam saber que não pode se gloriar-se de si mesmo,
mas sim dar glórias a Deus, você entende? E aí diz aqui no versículo de número 2 do capítulo 10, que fala, assim diz o Senhor, não aprendas o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Quando ele fala dos sinais dos céus aqui, ele está falando que desde que o povo de Israel foi estabelecido na terra, lá na terra lá de Canaã, o Altíssimo o alertou a não seguir os costumes idólatras dos habitantes daquele lugar. Então, Deus alertou eles, olha, não siga os gentios, não faça o que o povo daqui está fazendo. Cumpra aquilo que eu falo, obedeça, cumpra a minha lei. Então, Deus alertou para eles. Aí o que aconteceu? Muitos povos cultuavam as estrelas, os raios, os trovões, o sol e a lua. Estou lendo aqui. Estes eram os sinais dos céus, o que Deus se referia a fim de exortar o seu povo a não aprender e muito menos a temer tais previsões. Então Deus estava falando, não siga esse povo que idolatra outros deuses, né, que idolatram as estrelas, né, porque ele começou a dar exemplo, né, ele começou a dar exemplo, de modo que ele queria que Jeremias exortasse o povo uns aos outros lá, para que seguissem a ele e obedecessem a palavra dele. E aí diz que eles eram pessoas que eram idólatras, né? Aí diz assim, antes da invasão da Babilônia, a idolatria e todos os tipos de práticas pagãs da época estavam no auge na sociedade judaica. Então, o povo judaico, eles eram muito idólatras. E aí ele havia avisado para o povo dele, Deus, né, que não seguissem, não fizessem o que eles estavam fazendo. Mas, embora Jeremias declarasse a gravidade desse pecado, né, esses costumes, eles foram atravessando de séculos em séculos, né, e contaminando todo o povo de todo o mundo. Foi contaminando, né, todas as nações. Então, aqui diz assim, ó, não são poucos os que seguiam por superstições, cartas ou previsão de horóscopo. É também muito grande a quantidade daqueles que possuem algum tipo de ídolo, que pode ser uma imagem simples ou sofisticada. Essas imagens se ajuntam a todos os perfis, gostos e bolsos, mas acarretam o mesmo prejuízo espiritual. Não, as pessoas daquela época se deixaram levar, né, em vez de buscar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, eles se deixaram levar por imagens que não traria para eles benefício algum, né? Eles idolatravam, eles levavam a adoração a coisas a figuras que não tinham nada a ver com o Espírito de Deus. Mas aqui diz assim, pode ser o filho, olha só, diz assim, porém a idolatria não se restringe à adoração de um símbolo. Sim, não se restringe à adoração de um símbolo ou de uma representação. Tudo que é adorado pelo ser humano pode se tornar o seu Deus. Você entende? Então, tem pessoas que têm grande... por exemplo, eu conheço uma pessoa... É só um exemplo, tá, gente? Eu conheço uma pessoa que ela tem uma coisa louca pelo carro.
Não pode ter um arranhãozinho, não pode chegar perto as crianças. Ah, não, você vai, não pode, não chega perto, tal, não sei o quê. Então ele idolatra aquele carro. Ele está fazendo daquele carro como se fosse um Deus para ele, você entende? É um exemplo, tá? Só um exemplo isso aqui. Então aqui ele está dizendo aqui que as pessoas idolatravam coisas que símbolos que não tem nada a ver. Você entende? Tudo que é adorado pelo ser humano pode se tornar o seu Deus. Então, ele era uma pessoa que adorava aquele carro, gostava muito do carro, ou gosta, né, ainda. Então, ele estava vendo daquele carro como se fosse um Deus. Você deu para entender, né? Um exemplo. Então, pode ser o filho, o marido, a esposa, os bens materiais. E também pode ser a carreira da pessoa. Então, o conhecimento e o próprio corpo é tudo o que ocupe inteiramente no coração da pessoa. Pessoas que botam muitas coisas no coração que não tem nada a ver. Por isso que precisamos ter cuidado com o que a gente carrega no nosso coração. Precisamos cuidar do nosso coração, não é mesmo? Então, diante disso, nós precisamos ficar atento a esse mal que pode estar até escondido dentro do coração de cada pessoa. Tem pessoas que escondem coisas no coração. Você entende? Então é preciso ter muito, muito, muito cuidado com isso, tá bom, gente? Essa é a explicação de hoje do capítulo 10. Eu não tenho assim muita coisa para falar, mas eu creio que foi de grande valia, que vocês entenderam, né? Por que Deus ficou indignado com